Bom dia, segundo ano, vamos para a nossa segunda semana de aula. O nosso tema é Primeira Guerra Mundial, tá bom? Então vamos primeiro para os antecedentes, causas e consequências, os principais acontecimentos, entradas e saídas e as consequências da Primeira Guerra Mundial. Então, inicialmente, a Primeira Guerra Mundial é consequência do imperialismo das potências. Então, você tem lá o imperialismo das potências europeias buscando dominar o planeta. Só que chega um momento que você tem muitas potências e pouco espaço. Você tem lá Alemanha, Itália, Estados Unidos, Japão, Espanha, Portugal, Inglaterra, então Rússia. Começa a surgir várias potências e principalmente a unificação da Itália e da Alemanha quebrou a paz que foi construída após a queda do Napoleão em 1815. E assim, duas tríplices foram formadas. Então, formou-se a Tríplice Aliança, Itália, Alemanha e Império Austro-Húngaro, a Tríplice Entente, França, Inglaterra e Rússia. Porque em caso de alguma guerra, algum conflito por território, uma defenderia a outra. E é o que realmente aconteceu, tá? Então, o principal motivo foi a disputa territorial. A Ásia, a África e as Américas ficaram pequeno demais para tantas potências que queriam explorar o mercado consumidor e a matéria-prima local, tá? Outras causas da Primeira Guerra Mundial, nós temos aí o nacionalismo, a exacerbação do nacionalismo, né? Eu sou alemão, eu quero lutar contra o francês, eu quero derrotar o francês. Eu sou russo, eu quero destruir o Império Austro-Húngaro. Tem a questão da xenofobia, né? Então todos aqueles franceses tinham ódio aos alemães, os russos aos austríacos. Então houve também essas questões étnicas na Primeira Guerra. O revanchismo, né? Na época que não teve nenhuma grande guerra entre a Primeira Guerra Mundial e a queda do Napoleão, que não houve guerra. Houveram pequenos conflitos e esses conflitos geraram rusgas entre a França e a Alemanha, entre a Rússia e o Império Austro-Húngaro, entre a Inglaterra e a Alemanha brigando pela economia mundial. Então também houve esses revanchismos entre os países, tá? E a última questão é a questão racial, né? O pan-eslavismo, que queria transformar a Rússia, que tinha as pretensões expansionistas de se transformar em um grande estado eslavo. O que seria uma etnia eslava? Os brancos, claros, né? De etnia russa, ucraniana, sérvia. E o pan-germanismo, fazer uma grande Alemanha, criar um grande estado germânico alemão, tá? Então, todos esses motivos levarão à Primeira Guerra Mundial. Aí a parte histórica, né? O arquiduque Francisco Ferdinando foi assassinado na Sérvia e gerou que essas políticas de alianças começassem a se acionar. Um declarou guerra contra o outro vai lá e declara guerra contra o outro inimigo do outro declara guerra também. Então assim, todo mundo começou a declarar guerra com todo mundo e as tríplices entraram em choque, tá? O primeiro período da guerra foi o período de paz armada, quando as potências ainda estavam se preparando para o conflito, né? Organizando exércitos, estratégias. A Primeira Guerra Mundial marca o final das guerras a cavalo e estratégias de pelotões e marca o início das novas tecnologias militares, bombas, tanques, canhões e aviões em geral. Então o período da paz armada foi um período de organização militar. O segundo período foi a guerra de movimento, em que as tropas se organizaram ali, se movimentando, se preparando o combate, né, se preparando para o ataque ao país vizinho. O terceiro momento, uma guerra de trincheira, que é aquela que você já está acostumado em ver em filme de guerra, aquelas trincheiras, aqueles buracos embaixo da terra, soldados vivendo com ratos, com cadáveres, sem condições, sem comida, sem alimento, sendo bombardeados o tempo todo, né? As trincheiras. E essa guerra de trincheira, ela se arrastou durante muito tempo e deu um certo equilíbrio para a guerra. Inicialmente a Alemanha veio com uma vantagem, mas depois a guerra, com essa entrincheiramento, ela se nivelou, se igualou.
E o que vai modificar essa igualdade ou essa imobilidade da guerra, né? A guerra que estava paralisada ali nas trincheiras? A saída da Rússia, porque a Rússia entrou na Revolução Russa e vai se tornar socialista, a entrada dos Estados Unidos, que viu o seu capital investido em Inglaterra, França, possivelmente ameaçado caso a Alemanha ganhasse a guerra, não é? E a troca de lado da Itália. A Itália, que estava do lado da Alemanha, troca de lado para conseguir favores e terras do lado vencedor e deixa a Alemanha e o Império Austro-Húngaro sozinhos. O final, vocês já sabem, a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial. Houve duas propostas, né, para o armistício, ou seja, o final da Primeira Guerra, né? 14 pontos de Wilson, né? Aqui nós temos aí o presidente Woodrow Wilson, americano. Ele propôs uma paz sem vencedores, ou seja, sem punir a Alemanha, né? Uma paz mais light, para voltar à normalidade que existia antes da Primeira Guerra Mundial. E o Tratado de Versalhes, os 14 pontos de Wilson não foram aceitos e foi instituído o Tratado de Versalhes. E esse sim humilhou a Alemanha, impôs várias impostos, não pode ter exército com mais de 100 mil homens, não pode comprar armas, não pode se desenvolver militarmente, é a grande culpada da Primeira Guerra Mundial e tem que pagar indenização por tudo que aconteceu. E isso destruiu a economia alemã. Destruindo a economia alemã, logo o Tratado de Versalhes é o ponto de partida para o discurso de ódio do Hitler na Segunda Guerra Mundial. Por isso que nós falamos que a Primeira e a Segunda Guerra são uma guerra só, porque a Alemanha se viu humilhada, destruída, o povo passando fome, e quando o povo passa fome, fica mais fácil de acreditar em um líder acima de tudo, acima de todos, que traria a vingança e a paz para a grande Alemanha. Então, o Tratado de Versalhes humilhou a Alemanha e será o grande nexo, um dos nexos da Primeira com a Segunda Guerra Mundial, tá bom?